A gente hoje vai falar de perguntas e respostas, né, de constelação. Fiquei muito feliz com os contatos que eu recebi, né, as dúvidas de vocês, né, tem perguntas aqui, a gente falando sobre prosperidade, sobre trabalho, sobre carreira, né, muitas perguntas assim. A gente vai falar sobre constelação familiar essa noite, vou responder várias perguntas que estão aqui do ladinho já, para a gente comentar, quero comentar com vocês e quero também tentar abrir um pouco mais, né, deixar um pouco mais amplo aí quando a gente fala de constelação, o nosso entendimento. Eu sempre gosto de dizer que a constelação é uma representação. Então, quando a gente tem uma questão interna, uma questão dentro da gente, a gente faz uma constelação, a gente faz um processo de constelação para representar o que está lá dentro. Portanto, quando a gente faz esse processo assim, o que significa isso, né? Significa que a constelação é o que é. Não é algo que pode ser, é uma possibilidade, é talvez uma resposta. Não, se eu estou simplesmente representando, trazendo uma imagem para que seja vista, a constelação é o que de fato me traz para aquele momento, é o que de fato me traz, né, para a minha cura, para aquela minha questão, tá? Então, gosto sempre de dizer também que a constelação, a gente busca um equilíbrio, o equilíbrio, ele está baseado nas ordens do amor, nas leis sistêmicas, que são três: o direito de pertencer, o equilíbrio de troca e a hierarquia. Então, tudo que eu vou falar, todas as respostas que a gente faz à constelação, quando a gente faz uma constelação, a gente busca as respostas sempre baseado, sempre buscando esse equilíbrio, né, das ordens do amor. Então, é muito importante também a gente ter consciência cada vez mais e ter conhecimento, não só a gente passar pelo processo de entender a constelação, entender sempre que eu digo, não é racionalmente só, é entender aqui de alma. É bom a gente conhecer também as leis sistêmicas, a gente conhecer o que rege a constelação para que fique mais claro, fique melhor este processo, fique mais fluido esse processo, tá bom? A deusa dizendo que linda, amei. Você viu só? Tem várias deusas, ficou muito legal aqui. As gérberas que estão aqui em casa. Bom, então vamos lá, gente. Perguntas, né? Inclusive, uma das perguntas que eu lembro que eu li, aqui, ó, uma pessoa me perguntou: para uma pessoa constelar, precisa saber o que é e como procede a constelação, assistir algumas constelações antes de constelar? Não necessariamente, não precisa. É bom sempre participar de constelação, é bom sempre a gente estar e participar como representante de constelações em grupo, ou participar ou assistir mesmo só. Por que é bom? Porque a gente vai também absorvendo essa dinâmica, como funciona. Né? Eu gravo muitos vídeos, vocês devem ver os vídeos no canal, no YouTube, em que eu tento explicar o que tem por trás, né, de uma constelação. Eu trago exemplos, trago algumas reflexões que eu tiro das constelações que eu conduzo, mas de fato a gente só sabe o que é mesmo quando a gente passa por uma constelação. Então, para você se preparar para uma constelação, pode ser interessante sim você assistir. Não é necessário. Já constelei muitas pessoas, inclusive individualmente, que nunca tinham visto, e que ao longo do processo foram, sabe, trazendo aquilo, e falou, nossa, faz todo sentido. Foi até uma pessoa, acho que foi ontem, que eu, né, conduzi a constelação dela, ela realmente nunca tinha participado, já tinha visto alguns vídeos, e aí eu falava, olha, quando eu digo para vocês que era a leitura dos bonecos, ou de como a gente estava lendo aquela representação ali, ela falava, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas faz todo sentido. Então, quando a gente começa a trazer aqui para dentro, né, na alma, a gente fala, puxa, é isso, é aqui que eu estou emaranhada, é aqui que eu estou presa, é aqui que eu posso, então, partir para uma solução. Então, dessa forma, a gente consegue conduzir a constelação sem necessariamente assistir. Mas, de novo, assistir uma constelação é bom, né? A gente pode, sim, buscar respostas. Só de assistir constelações de outras pessoas, a gente também já traz respostas para aqui, para dentro da gente, tá? Eu falei recentemente, coloquei no Stories e vou colocar de novo,
A gente deve estar montando grupos de constelação, então aqui em São Paulo, se você é de São Paulo, fica ligado, né, que em breve a gente vai fazer grupo para quem não conhece poder assistir, participar como representante e para fazer a constelação também, né, para ser constelado em grupo se quiser, tá bom? Bom, vamos lá nas perguntas, como que eu vou organizar aqui, ó. Então, uma pessoa perguntou sobre dinheiro, e essa mesma pessoa fez uma outra pergunta, né? Quando eu coloquei lá a sugestão de temas, a pessoa falou dinheiro e, outra pessoa, e a mesma pessoa falou mãe. Eu já gravei alguns vídeos sobre prosperidade, também teve uma pessoa que colocou aqui como sugestão a pergunta prosperidade, e eu quero falar sobre isso, que é inclusive, né, tão importante hoje o Dia do Trabalho, a gente pensar no trabalho e a gente pensar na prosperidade, no dinheiro, na abundância financeira, inclusive. O dinheiro, o trabalho, o sucesso tem a ver com a relação que a gente tem com a nossa mãe. A maneira como a gente toma a nossa mãe, a maneira como a gente vai até a nossa mãe, a maneira como a gente lida, a gente olha para o dinheiro, a maneira como a gente olha para o nosso sucesso. Por que isso? Né? Por que que essa energia está tão ligada à energia da nossa mãe, está tão ligada como a gente toma a nossa mãe? Porque a nossa mãe, quando ela nos gerou, né, quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, ela estava a serviço de algo maior, energeticamente falando, e você sabe que a constelação a gente está falando sempre das energias presentes no sistema. Energeticamente, ela estava a serviço de algo maior, maior até do que ela mesma. Então, ela estava fazendo o que? Ela estava gerando uma vida, trazendo uma vida. Quando ela faz esse processo, ela está a serviço da vida. Portanto, quando a gente olha para o nosso trabalho, o que o nosso trabalho é, né? A gente arregaçar as mangas e trabalhar. A gente está produzindo algo, a gente está a serviço também de algo, né? Com o nosso trabalho. Não importa qual é o trabalho. Seja um trabalho de ficar em casa, por exemplo, dona de casa, cuidar da casa, dos filhos. Olha que trabalho nobre e talvez o trabalho mais importante que exista. Trabalhar em uma empresa, trabalhar, né, como autônomo, trabalhar em qualquer lugar que a gente tenha de emprego, de trabalho. Quando a gente está trabalhando, a gente está produzindo, a gente está gerando. Então, a nossa mãe, quando ela estava, né, com a gente dentro da barriga, ela estava gerando, né, estava numa gestação. Então, ela estava a serviço da vida, o trabalho é a serviço da vida. Por isso que está diretamente relacionado o nosso trabalho, o nosso sucesso, com a maneira como a gente recebe da nossa mãe. Então, se a gente tem facilidade de receber da nossa mãe, a gente tem facilidade de receber da vida. Se a gente tem dificuldade, se a gente olha para nossa mãe e fala, eu estou levando bronca, ou eu não aceito o que eu recebi da minha mãe, eu vou olhar para o meu trabalho e vou falar, meu trabalho não é o que eu quero, eu não aceito o meu trabalho, eu quero algo mais. Eu não estou satisfeito com a minha mãe, eu também não estou satisfeito com o meu trabalho. Então, essa relação é direta. Então, quando a gente fala sobre tomar a mãe, que é algo muito difícil, é algo talvez mais difícil, é a gente olhar para nossa mãe e saber que ela é uma pessoa comum, que tem os seus emaranhados, tem as suas questões, mas independente do que foi, independente de como foi, ela nos trouxe a vida e por isso a gente é grato, né? A maneira como a gente recebe a vida dela, a gente pode continuar a nossa vida com amor, né? Então, isso é a essência da constelação. É a essência da nossa vida, é a nossa conexão com a nossa mãe. Então, a gente sempre vai voltar nesse essencial de como eu recebo da minha mãe. E quando eu consigo, então, entender, não entendendo racionalmente, mas entender sem julgamento, entender sem críticas, né? Críticas que eu digo no sentido de filho mimado, assim, de achar que, eu queria ter recebido mais, acho que ela podia ter feito mais por mim e tal. Quando eu consigo entender que ela fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha, então eu aceito dentro de mim, no meu coração, tudo que eu recebi da minha mãe com amor, e aí então eu olho com amor para a minha vida.
No caso de filhos adotivos, né? Poxa, mas então eu não tenho a minha mãe biológica comigo, eu tenho a minha mãe adotiva comigo. Se eu olho para minha mãe biológica, também sem julgamento, poxa, não pude ficar com a minha mãe biológica por alguma razão, porque eu fui dado para adoção, ou ela não podia me ter, a gente também olha com gratidão. A gente também olha agradecendo por ela não ter interrompido a gravidez, por exemplo, por ela ter gerado, por ela ter, né, nos dado ou doado para uma outra família. Então, sempre a gente pode olhar para os nossos pais, para nossa mãe, para o nosso pai, com gratidão, com amor. E quando a gente consegue fazer isso de alma, a gente consegue seguir a nossa vida, né? A gente consegue também olhar para a nossa vida com esse amor e com essa gratidão. E aí tudo flui, né? Então tem uma frase que o Bert fala que é: eu honro você, eu respeito, eu honro e respeito você. Por quê? Porque eu não cobro mais do que você pode me dar, eu não julgo se o que você me deu era suficiente, ou se era muito, ou se era pouco. Eu simplesmente aceito, recebo e com isso eu fico bem, né? Eu não reclamo que você deu mais para o meu irmão, ou que você deu mais para o meu pai, eu recebo o que é para mim e eu fico bem com a minha vida, né? E esse movimento então me descola e eu levo eu ando em direção ao meu sucesso, eu ando em direção ao dinheiro, eu ando em direção à minha mãe, tá? Então é uma pergunta, 3 perguntas em uma, eu respondi aqui. Tem uma outra pessoa que também colocou aqui, relação com a mãe. Acho que fica claro, né? E a gente fala sobre isso, né? Que os nossos pais, nossa mãe, eu tô falando mais da mãe aqui, é uma pessoa comum e é uma pessoa que sempre fez, né, o melhor dentro dos seus emaranhados, sempre fez e faz o melhor dentro dos seus emaranhados para os filhos, tá? O que ela pode fazer. Então, quando a gente olha com relação a isso, com esse olhar, a gente consegue seguir adiante a nossa vida com força. A gente não pode querer resolver os problemas dos nossos pais quando a gente faz esse movimento de, por amor, querer resolver os problemas dos nossos pais. A gente pode gerar, inclusive, algumas situações, né? O Bert também traz exemplos de tragédias na família, de acidentes, que são gerados pelos filhos quererem resolver os problemas dos pais. Então, a gente pode entender o nosso lugar de filhos, colocar pequeno, não se intrometer na relação dos nossos pais, e a gente segue, então, a nossa vida com força, com amor, tá?